Bom, então você tem dois processos basicamente, né? O de inoculação, normalmente a infecção está bem localizada. Você não tem outros espaços faciais comprometidos, o paciente normalmente não tem uma febre, se tiver uma febre tênue. Se ele conseguir comer, ele consegue comer com uma certa dificuldade, mas consegue comer, tá? Então, o princípio básico quando você está na inoculação é remover a causa. E tem casos, gente, que a gente remove a causa e nem antibiótico precisa passar para o paciente. O paciente vem com aquele ovinho aqui assim, sabe? Aquele ovinho assim, ó. Aí você vai, ó, é aquele dente ali, ó. Aquele dente. Você tira, começa a drenar pelo dente ali, né? Você tirou o dente, começa a drenar pelo alvéolo, pá. Pede pro paciente vir daqui 2 dias, parece que não aconteceu nada, não tinha nada, não tem nada na boca, porque o problema foi removido. Aqui, ó. Então, o que você deve fazer? Se o problema é um canal que precisa acessado, abra o canal e faça a drenagem. Se é uma exodontia, se é possível, passível de você conseguir bloquear aquela região e fazer a remoção, remova e drene. Agora, quando você já tem um abscesso, você já está tomando outros espaços faciais, como o espaço bucal, o espaço canino, ou infraorbitário, como a gente conversou, os espaços faciais primários, digamos assim, como um todo, pode ser necessário você fazer drenagem, que é o esvaziamento, tá? Que reduz a pressão, vai diminuir a quantidade de bactéria, vai diminuir a tensão dos tecidos, porque também o fato do tecido estar esticado naquela região causa dor. O pus pressiona as terminações nervosas e também causa muita dor. Então, o fato de você diminuir essa pressão hidrostática vai fazer com que o paciente tenha um alívio quase que imediato. Vai melhorar o suprimento sanguíneo, porque devido o pus estar pressionando os tecidos, diminui, né, a chegada de sangue naquela região, e até para melhorar, extravasar e até melhorar aquela região é difícil, reduzindo a quantidade de bactérias e restos necróticos. Então vai melhorar como um todo a vida do paciente. E aí aqui a gente tem uma figurinha mostrando como que você faz a drenagem, mas é claro que a gente tem passos que devem ser tomados antes. Então, primeiro, asepsia, tá? Com iodo povidine ou clorexidina, vai da sua escolha. Você deve asepsiar a parte externa e a parte interna. Chegou uma pergunta aqui do Ricardo. A cicatrização na região infeccionada pode ser comprometida caso o cirurgião dentista opte pela exodontia? Não, Ricardo. Se o paciente não tiver comorbidade, se ele tiver com a saúde em dia, o que é bem provável que aconteça, é o paciente ter uma melhora assustadora. Uma melhora muito rápida, né? Pode acontecer. A maioria das vezes, a maioria dos artigos científicos mostram que quando você remove a causa, você elimina a infecção. Eliminando a infecção, não há por que ter mais processo inflamatório, o processo inflamatório regride de forma espontânea, tá? Agora, é claro, existem casos e casos. Por isso que é importante você avaliar o histórico médico do paciente. Até um tempo atrás eu botei aqui uma notícia de jornal mostrando que o dentista viu a infecção, o paciente já estava com um abscesso, ele optou por extrair e a paciente veio a óbito. Por quê? Porque teve disseminação da infecção. Não foi pedido um exame, às vezes é necessário você pedir um exame. Esse paciente meu, que eu fiz a drenagem, eu não fiz a cirurgia, eu não fiz a extração dele ainda. Eu pedi os exames para saber como é que está a saúde dele. Ele falou para mim que faz 5 anos que ele não faz exames. Como que você vai prender uma pessoa assim? Pode ser uma bomba relógio. Então, nessa situação, você precisa pedir exame. Então, peça exames, veja como é que está a saúde do paciente. Tá ok, elimina e acabou. E o hemograma sai de um dia para o outro, tá? Não é uma coisa demorada, não. É rapidinho. Então, vamos lá. Anestesia, né? De preferência, gente, opte por boa... Deixa eu aparecer aqui, é tão ruim falar assim. Depois, quando eu for mostrar a figura, eu tiro. Anestesia, prefira anestesia de bloqueio. Por motivos óbvios. Na região onde tem pus, onde tem secreção, dificilmente você vai conseguir anestesiar alguma coisa ali. Normalmente o pus neutraliza o sal anestésico, né? E aí você não vai conseguir ter um bloqueio efetivo. Você pode ter bloqueios nas proximidades, mas na região é muito difícil. Então faça a anestesia de bloqueio para ajudar. Nessa situação, você pode fazer, se você quiser, você pode pedir uma amostra para fazer a plaquinha e ver em qual o antibiótico aquela bactéria é sensível, tá? A bactéria que está causando mais dano.
Como que você faz isso? Você pega uma seringa, pode ser uma dessas seringas pequenininhas de 3 ml, com uma agulha calibrosa, espeta na região da lesão, bem aqui onde você tá com o bisturi e suga um pouquinho. 2, 3 milímetros, 2, 3 ml, desculpa, já é o suficiente para você fazer esse exame de sensibilidade. Isso se você quiser fazer. Normalmente a gente opta por uma medicação empírica, né? A gente faz de meio forma empírica, né? Aquela coisa da clínica soberana. A gente pede normalmente um antibiótico de amplo espectro, ou seja, que mata tudo, né? Amplo espectro, em outras palavras, mata tudo. Você pega um antibiótico que mata tudo e coloca lá para resolver o problema. Para ajudar nosso organismo a resolver o problema, né? Então, o que você vai fazer? Então, fez a sepsia externa, fez a sepsia interna da região, vai pegar uma lâmina. Eu gosto de fazer drenagem com lâmina 11. Eu acho melhor, ela tem uma ponta de lança, então é mais fácil para você inserir, mais fácil para você inserir e tirar, né? Porque se o paciente estiver sentindo dor, não pegou anestesia muito bem aquela região, ele vai sentir menos dor, vai ficar mais tranquilo. Então, para mim é melhor. Então, você vai pegar uma lâmina 11, incisão na intraoral, se no caso for intraoral. Extraoral já é mais complicado. Quando a tumefação maior está extraoral, buco, tá, gente? Porque assim, se você não tiver um mapeamento correto de toda, a gente tem artérias mais externas, né, faciais. A gente tem artérias, a gente tem inervações. Então, se você não souber exatamente a região de fazer incisão, você pode sim causar além de causar uma cicatriz horrorosa no seu paciente, ainda pode pegar uma artéria, pode virar uma coisa mais séria. Então, nessa situação, se for externo, buco, hospital. Se for interno, aí você pode fazer. Então, você vai pegar a lâmina 11, vai entrar com ela em cerca de 1 centímetro de comprimento. Então, você vai entrar e vai fazer uma abertura de no máximo 1 centímetro, tá, gente? Também não precisa dar ponto no negócio. Aí, o que você vai fazer? Dentro daquela cavidade, aquela incisão que você fez, você vai entrar com uma pinça hemostática e você vai abrir um pouquinho. Para quê? Para ajudar a extravasar aquele pus. Você vai ver que ele vai sair com maior... Na hora que você der a lança, né? Se fizer o lancetamento, já sai um monte. Mas depois que você fizer essa abertura, assim, vai ajudar a remover mais ainda. E aí, você tem que fazer alguma coisa para funcionar como um dreno. É difícil a gente ter um dreno cirúrgico, né? Ali na hora. O que a gente tem normalmente à mão? A gente normalmente tem luva cirúrgica. Então, você pode cortar o dedinho da luva cirúrgica, fazer um furinho, ou então fazer como se fosse um canudinho, colocar aqui nessa região, e aí você sutura só para prender ela e ela não escapar com facilidade. Explica para o paciente que vai continuar drenando ali aquela região, pode sair um sanguinolento, né, um negócio pus, sanguinolento. Deixar bem claro que isso vai acontecer. Você pode usar lençol estéreo de borracha, pode usar luva cirúrgica, aí você tem que colocar dentro e suturar. Você vai deixar nessa região aí em torno de 2 a 5 dias. Eu gosto de ver o paciente depois de 2 dias. Normalmente, com as medicações e com a drenagem que foi feita, resolve o problema. Deixa eu sair da tela para mostrar o desenho bonitinho, ó. Então, primeiro, tá aqui, né, asepsiado. Aí você vai com a sua lâmina 11 bem em cima, tá? Diretamente no sítio de tumefação, bem em cima. No ponto mais, digamos, gordinho, né? Onde tá tendo mais flutuação ali. Você vai inserir a sua lâmina e vai fazer uma abertura em torno aí de no máximo 1 centímetro. Aí você vai entrar com a sua pinça hemostática e vai abrir dentro da cavidade para ajudar a escoar aquela secreção. Com isso, você vai colocar um caninho, né? Como pode ser de luva, pode ser o cirúrgico mesmo, né? O dreno cirúrgico. E vai colocar, então, vai dar um pontinho só para segurar a parte externa ali e ajudar ele a não escapar, digamos assim, né? Então aqui, gente, eu tenho um esquema, talvez vocês não consigam enxergar bem no celular, né? Mas é só para mostrar esse esquema aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso até colocar lá no Telegram para vocês. Mas é um esquema de como que você vai fazer, né? Para saber se você vai encaminhar ou não o paciente. Então, aqui tem infecção odontogênica, com todo o histórico médico do paciente, as radiografias que você precisa pedir. E ali você vai avaliar a gravidade em que está aquele processo.
Dependendo da gravidade e do quadro de saúde do paciente, você pode optar pelo tratamento ambulatorial, ou seja, dentro do seu consultório, ou por um tratamento cirúrgico, através de um bucomaxilo, através do hospital. Tá, aí você optou pelo tratamento ambulatorial. Ele pode estar no estágio de inoculação, onde o ideal, se ele estiver no estágio de inoculação, ou seja, no início, é um estágio em que está delimitado, você consegue ver muito bem, né, os limites da lesão. É mais fácil de resolver, normalmente só remover a causa já resolve o problema. E aí você remove a causa, se é uma extração você faz extração, se for um tratamento endodôntico você faz o tratamento endodôntico. Se é um problema periodontal você faz o debridamento, faz a limpeza, enfim. E aí você vai optar se você vai usar antibióticos para ajudar a auxiliar na recuperação do paciente ou não. No estágio de celulite, você vai fazer a drenagem, como eu falei, você vai fazer a remoção da causa, pode ser que você faça nessa mesma sessão, ou se você vai postergar para fazer no segundo momento. Aí tem duas questões. Se o paciente tiver uma melhora, ótimo. Aí você vai entrar no 8º princípio, como a gente falou, que é o estágio preventivo. Se falhar, tem que voltar para o buco, né? Ou seja, você fez todos os procedimentos, você fez a drenagem, você passou antibiótico e o paciente continua com abscesso, continua com febre, continua com dificuldade de abrir a boca, por exemplo, é melhor ir para o buco, né? O negócio está feio mesmo, a infecção estava muito, muito forte.